Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então resolver essa atividade de estudos número 1 aí, de refrigeração e condicionamento de ar, tá? A atividade ela tá bem extensa, tá, pessoal? Então tome um tempo bom aí para vocês resolverem ela e entenderem todos os conceitos aí que a gente vai precisar trabalhar aqui, tá? Bom, então vamos lá, ó. Nós temos aqui que uma instalação frigorífica, ela opera com um sistema de refrigeração de duplo estágio, tá certo? Isso é uma informação muito importante aqui para o nosso processo. E conforme ele está ilustrado aqui nessa figura 1, tá? Essa figura que vocês estão vendo aqui. Esse sistema ele pode usar um ou mais evaporadores e integra o resfriador intermediário e o separador de gás de flash em um único vaso, tá? Então nós temos aqui o nosso tanque de flash que está sendo exibido aqui, tá? E pessoal, antes da gente começar efetivamente a resolver o que a atividade pede pra gente, seria muito interessante que a gente entendesse como é que esse ciclo aqui funciona, porque entender ele é fundamental para que a gente consiga resolver o que está sendo pedido aqui pra gente, tá? Então, nós temos aqui basicamente, pessoal, um sistema de duplo estágio, tá? E o esquema de funcionamento dele é muito parecido com um sistema de um estágio único, tá certo? Pelo menos em muitas partes dele aqui, tá? Então, nós vamos começar aqui, pessoal, pelo ponto 1, tá certo? Nós estamos trabalhando aqui com um fluido de trabalho, já ele vai falar pra gente qual é. Mas independente do fluido de trabalho, nós temos aqui o evaporador, tá? E a função do evaporador, pessoal, sempre é evaporar completamente o nosso fluido de trabalho. Então a ideia é que num ciclo, num cenário, né, ideal, a gente tem aqui o nosso fluido de trabalho passando pelo ponto 1 aqui, ó, tá? Na forma de totalmente vapor, ou seja, com título igual a 1. Isso num cenário ideal, tá? Então o que sai aqui do evaporador, pessoal, nessa fase número 1 aqui do nosso processo, seria vapor saturado, tá? E esse vapor saturado, ele entra aqui nesse nosso compressor de baixa pressão, tá certo? Bom, então quando esse vapor ele entra aqui no compressor, pessoal, o compressor ele realiza trabalho sobre esse fluido aqui, tá? E quando ele realiza trabalho, preciso que vocês entendam que ele faz com que a pressão do fluido ela aumente, tá certo? Se a pressão do fluido aumenta aqui, pessoal, o nosso volume de fluido ele acaba sendo reduzido, tá? E se a gente tem uma elevação na pressão e uma redução no volume, tá certo? Com a realização do trabalho aqui, o efeito que a gente tem disso é uma elevação na temperatura, tá? Do nosso fluido. Então a temperatura que a gente tinha aqui no ponto número 1 era uma temperatura X, e quando ela passa aqui, ó, pelo nosso compressor, essa temperatura ela é elevada juntamente com a pressão. Então ele sai daqui ainda, pessoal, na condição de vapor, porém a temperatura está elevada. Então essa condição de vapor aqui a gente chama ela de vapor superaquecido, tá? Então percebam que antes a gente tinha vapor saturado e sai daqui vapor superaquecido, ó, e vem aqui por esse caminho número 2, tá? Bom, esse vapor superaquecido, pessoal, ele é descarregado aqui nesse refrigerador intermediário, que a gente também conhece ele como tanque de flash, tá? E a função desse nosso tanque de flash aqui é basicamente separar, tá certo? O nosso fluido de trabalho em dois componentes, né? O que seria uma mistura aqui de líquido e também vapor. Uma vez que ele está trabalhando aqui geralmente numa temperatura mais baixa, tá certo? Então nós temos aqui uma expansão parcial do nosso fluido de trabalho, tá? Então parte dele vai ser líquida e parte dele vai ficar aqui na parte de cima como vapor, tá? Pessoal, a parte líquida ela vem aqui, ó, por esse caminho número 7, tá? E passa aqui por essa válvula de expansão, tá certo? E aí da válvula de expansão ele sai aqui, ó, e entra por esse caminho número 8 numa mistura, tá certo? Que nós temos aqui de líquido e mais vapor. Então aqui, ó, no caminho 7 nós temos líquido saturado, tá? E ao passar por essa válvula de expansão aqui, ela é um orifício geralmente bem fininho, tá? Nós temos aqui que parte do nosso fluido de trabalho ele é transformado em vapor, tá? Então, entra aqui pelo caminho número 8 uma mistura de líquido e mais vapor, tá? Pessoal, coisas importantes que a gente precisa saber para a gente resolver a atividade é a seguinte, tá? Aqui, ó, na condição de 1 para 2, onde eu tinha vapor saturado e eu saio daqui com vapor superaquecido, esse processo que acontece aqui é um processo que nós chamamos de isentrópico, tá? Ou seja, a entropia aqui ela se mantém constante, tá certo? Isso é uma informação extremamente importante para a gente poder fazer os cálculos que a gente tem que fazer, tá? E aqui, pessoal, desse caminho, ó, do 7 aqui para o 8, tá certo? Ocorre um processo aqui que nós chamamos de isentálpico, tá? Então, quando ele passa por uma válvula de expansão, ele se transforma aqui, ó, de líquido saturado para uma mistura de líquido mais vapor,
com a mesma entalpia, ou seja, a entalpia que ela se mantém constante de 7 para 8, tá? Então a ideia central é essa, ó. Então a gente entra aqui com uma mistura de líquido-vapor, sai daqui vapor saturado e o ciclo começa novamente. Então vapor saturado passa aqui pelo nosso compressor, sai dele como vapor superaquecido, é despejado aqui no nosso tanque de flash, tá? E aí nós temos a separação aqui, né? Tem uma expansão parcial do nosso fluido e existe uma separação aqui, tá? Parte do vapor fica aqui em cima e aí parte dele é líquido, fica aqui embaixo, o ciclo ele continua aqui, tá ok? Então, esse é o primeiro estágio aqui do nosso sistema de refrigeração, tá? Aí, pessoal, nós temos outra situação. Esse vapor que fica concentrado aqui em cima, tá? Ele é sugado por esse compressor de alta pressão, tá? Então, nós temos aqui, ó, entra aqui vapor saturado, tá certo? Eu tenho totalmente vapor aqui em cima nesse caminho 3, tá? E esse vapor saturado, pessoal, ele passa por esse compressor e acontece a mesma coisa que acontecia aqui embaixo, ó. O compressor ele realiza trabalho no fluido, tá? A gente tem uma redução de volume, um aumento de pressão e, consequentemente, um aumento na temperatura do fluido de trabalho, tá certo? Então ele entra aqui, ó, como vapor saturado e sai daqui como vapor também. Porém, a temperatura dele elevou, então nós temos uma condição de vapor superaquecido novamente, tá? Então esse vapor superaquecido ele entra aqui, ó, no compressor, no condensador, aliás, tá? O condensador ele realiza troca de calor aqui com o meio, né? E o que sai aqui do condensador, num cenário ideal, tá certo? Seria essa mistura aqui de vapor superaquecido que entrou, ela sai daqui como líquido, totalmente líquido, isso num cenário ideal, tá? Então eu teria aqui o nosso fluido de trabalho com título igual a 0, aqui nesse ponto, ó, tá? Para um cenário ideal, né? Então esse líquido ele entra aqui, ele passa pelo caminho 5, novamente ele passa por uma válvula de expansão, tá certo? E aí ele entra aqui novamente no nosso tanque de flash aqui, tá? Numa mistura de líquido mais vapor, tá certo? Importante que vocês percebam que aqui a gente tem uma boia, tá? Então se, por exemplo, a concentração de líquido estiver mais alta ou mais baixa, essa boia atua diretamente em cima dessa válvula de expansão. Então ela permite que mais ou menos dessa mistura aqui, ó, de líquido mais vapor saturado, acabe entrando aqui, tá? Então, aí assim sendo, nós temos o nosso ciclo completo, tá? Então, só retomando os passos novamente, ó, sai do evaporador, tá? Como vapor saturado. Passa pelo nosso compressor de baixa pressão e aqui eu tenho vapor superaquecido. Entra aqui no nosso tanque de flash, tá? Então, desce aqui, ó, o caminho 7 é líquido saturado, passa pela válvula de expansão e eu tenho líquido mais vapor saturado aqui, que entra no evaporador, tá? O vapor que eu tenho aqui, ó, vapor saturado que a gente tem aqui em cima, ele passa pelo caminho número 3, então em 3 eu tenho vapor saturado, tá? Passa aqui novamente pelo nosso compressor, sai dele como vapor superaquecido, passa pelo condensador, o condensador troca calor com o meio e sai daqui totalmente líquido, nosso fluido de trabalho. Então aqui eu tenho líquido saturado, tá? Aí novamente eu tenho aqui a passagem por uma outra válvula de expansão, tá? E eu tenho uma mistura aqui, ó, no caminho 6 eu tenho uma mistura de líquido mais vapor, tá? E lembrando que a quantidade de líquido vapor que entra aqui é proporcional aqui ao que a nossa boia permite, né? Que ela atua diretamente em cima da nossa válvula, tá? Bom, do mesmo modo que a gente tem aqui embaixo, pessoal, o processo aqui, ó, que nós temos de 3 para 4, tá? Ele é isentrópico, nós temos a mesma entropia, tá certo? E aqui, ó, de 5 para 6, ele é isentálpico, a gente tem a mesma entalpia. Isso aqui são coisas extremamente importantes aí, tá? Então eu deixei aqui um resumo, tá certo? Ó, de toda essa situação. Se vocês quiserem, vocês fazem uma pausa aí no vídeo, tá? Aqui eu tenho o fluido refrigerante do primeiro estágio, beleza? E eu tenho aqui, tá? O que acontece com o fluido refrigerante aqui no nosso segundo estágio, tá certo? Então qualquer coisa vocês façam uma pausa que está descrito aqui para vocês de forma resumida aí como que é o funcionamento do nosso ciclo, tá ok?